Nada mais vai te derrubar após ouvir isso. 11 lições do estoicismo. É impressionante como, às vezes, basta tão pouco para derrubar alguém. Uma mensagem muda o humor do dia. Uma crítica abala uma confiança que levou meses para ser construída. Uma rejeição faz a pessoa duvidar do próprio valor. Uma perda desorganiza planos, identidade, direção. E então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar com honestidade. O que exatamente está te derrubando tanto? Será mesmo a vida ou é o fato de que você ainda não construiu dentro de si algo que o mundo de fora não consiga quebrar com tanta facilidade? A maioria das pessoas foi ensinada a buscar conforto, aprovação, estabilidade e segurança. Pouquíssimas foram treinadas para enfrentar o caos sem perder o eixo. Quase ninguém aprendeu a encarar a dor sem tratá-la como humilhação. Quase ninguém desenvolveu a disciplina mental necessária para permanecer firme quando a realidade se recusa a obedecer às suas expectativas. E é por isso que tantos caem. Não porque a vida seja impossível de suportar, mas porque a mente foi construída sobre bases frágeis. Esperava entendimento de todos, esperava recompensa por boas intenções, esperava que esforço impedisse decepções, esperava que maturidade afastasse sofrimento, esperava que caráter garantisse proteção. Mas a realidade nunca prometeu nada disso. O estoicismo nasce justamente onde essa ilusão termina. Ele não foi criado para consolar por alguns minutos, foi forjado para fortalecer. Marco Aurélio não escrevia para ensinar as pessoas a se sentirem bem. Epicteto não ensinava para tornar ninguém mais sensível ao desconforto. Sêneca não via a filosofia como enfeite intelectual. Todos entendiam a mesma verdade dura. A existência humana é atravessada por perda, instabilidade, demora, ingratidão, doença, rejeição, incerteza e mudança. A diferença é que eles também sabiam de algo que ainda falta a muita gente hoje. Nada disso tem poder para destruir alguém que aprendeu a governar a própria mente. Esse é o ponto onde tudo muda. O problema nunca foi apenas o que acontece com você. O problema foi o espaço que você deu para o que acontece fora decidir o que acontece dentro. Foi o hábito de transformar contratempos em sentenças pessoais. Foi a mania de confundir dificuldade com fracasso. Foi a dependência emocional de respostas, validação, previsibilidade, reconhecimento, controle. Quando você entrega sua paz a fatores que não domina, vive vulnerável. Se torna refém do humor alheio, da resposta que não veio, da porta que não abriu, do plano que falhou, da opinião que mudou, da expectativa que morreu. E alguém que vive assim sempre parecerá forte até o próximo golpe. Talvez a verdade mais desconfortável seja esta. Muita gente não foi derrotada pelo que viveu. Foi derrotada pelo significado que deu ao que viveu. Não foi apenas a crítica que feriu. Foi a interpretação de que ela definia seu valor. Não foi apenas a perda que esmagou. Foi a crença de que sem aquilo você não saberia mais quem era. Não foi apenas a rejeição que doeu. Foi o orgulho ferido ao perceber que nem todos reconheceriam sua presença, sua entrega, sua importância. O ser humano sofre duas vezes quando confunde acontecimento com identidade. E é exatamente aí que o estoicismo rompe a ilusão. Você não controla o que vem, não controla o pensamento dos outros, não controla a velocidade com que a vida muda, não controla o tempo, nem o passado, nem o modo como será interpretado por todos, mas controla sua postura diante de cada uma dessas coisas. Controla a maneira como interpreta, suporta, responde, reorganiza e continua. É isso que separa alguém emocionalmente frágil de alguém espiritualmente sólido. Não é ausência de dor, não é sorte, não é uma vida fácil. É estrutura interna, é caráter treinado, é clareza,
É a força de não transformar cada impacto em colapso. Ao longo deste vídeo, você vai entrar em contato com 11 lições que não servem para massagear o ego, mas para fortalecer a mente. Cada uma delas desmonta uma fraqueza silenciosa que costuma governar quem vive à mercê das circunstâncias. Você vai entender por que algumas pessoas são destruídas por problemas pequenos, enquanto outras atravessam provações enormes sem perder a dignidade. Vai perceber que boa parte do sofrimento não vem do mundo em si, mas da forma como a mente mal treinada reage ao mundo. E acima de tudo, vai descobrir que existe uma forma de viver em que a dor ainda existe, a perda ainda acontece, a traição ainda machuca, a incerteza ainda visita, mas nenhuma dessas coisas tem mais o direito de comandar sua alma. Preste atenção desde agora, porque a primeira lição já derruba uma crença que enfraquece milhões em silêncio. Ela mostra porque tanta gente sofre muito mais do que deveria, mesmo depois que a situação já passou. Ela revela como a mente aumenta o peso da dor quando trata desconforto como uma ofensa pessoal. E quando você entender isso, vai perceber que boa parte daquilo que te derruba hoje não é o golpe em si, mas a revolta interna que você alimenta contra o fato de a vida não ter obedecido ao roteiro que você imaginou. Grande parte do sofrimento humano não nasce do impacto direto da vida, nasce da forma como a mente reage a esse impacto. E quase todo mundo se engana nesse ponto. A pessoa acha que está sofrendo apenas pelo que aconteceu, quando na verdade está sendo consumida pela revolta de acreditar que aquilo não deveria ter acontecido. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque uma coisa é sentir dor, outra coisa é transformar a dor em afronta pessoal. Uma coisa é enfrentar o desconforto. Outra coisa é tratá-lo como se fosse uma injustiça imperdoável contra a sua existência. Quando alguém perde algo importante, é natural sentir o peso da perda. Quando alguém é decepcionado, é humano se frustrar. Quando os planos saem do controle, o corpo e a mente sentem o impacto. O problema começa quando a pessoa deixa de perguntar como deve responder e passa a perguntar por que isso aconteceu com ela. É nesse instante que a dor cresce além do necessário, porque em vez de reunir força para agir, ela começa a alimentar ressentimento. Em vez de aceitar a realidade como ponto de partida, luta contra um fato já consumado. E toda a energia que poderia ser usada para suportar, aprender e continuar é desperdiçada numa guerra inútil contra o que já existe. É isso que torna o sofrimento mais pesado do que precisava ser. Não é apenas a dor do acontecimento. É a resistência orgulhosa que se levanta dentro de você e diz: isso não era para estar acontecendo comigo. Eu não merecia isso. A vida deveria ter sido mais justa comigo. As pessoas tinham obrigação de me tratar melhor. O esforço que eu fiz deveria me proteger desse resultado. Mas a realidade não opera com base nas promessas que sua expectativa inventou. Ela não consulta seu senso de merecimento antes de agir. Ela não adapta os fatos ao que seria emocionalmente mais confortável para você. E quanto antes você entender isso, menos será esmagado pela distância entre o que desejava e o que existe. Os estoicos compreenderam uma verdade que continua dura até hoje. A vida não foi feita para satisfazer sua preferência. Zeno entendia que viver bem é viver em harmonia com a natureza, não exigir que a natureza se curve à sua vontade. Epicteto ensinava que o sofrimento cresce quando você tenta controlar o que jamais pertenceu ao seu domínio. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que os eventos externos não entram na alma sem a permissão do julgamento interior. Todos apontavam para a mesma direção. O que destrói o homem não é o fato em si, mas a interpretação revoltada que ele constrói sobre o fato. Pense em quantas vezes você sofreu 2 vezes pela mesma situação. Primeiro, pelo golpe real.
Depois, pela recusa em aceitar que o golpe existiu. Você perde algo e, além da perda, continua se torturando com a pergunta sobre por que aquilo foi tirado de você. É criticado e, além do desconforto inicial, passa horas revivendo a cena, criando respostas imaginárias, alimentando raiva, tentando defender na mente uma imagem que foi ferida. É ignorado, rejeitado ou mal compreendido e, em vez de reconhecer a dor e seguir, transforma aquilo num julgamento global sobre seu valor. Em todos esses casos, o sofrimento cresce porque a mente adiciona indignação àquilo que já era difícil. Existe uma arrogância silenciosa por trás disso, e quase ninguém gosta de encará-la. É a arrogância de acreditar que a vida deveria seguir o roteiro que você preferiu. Não parece arrogância porque vem disfarçada de tristeza, decepção, cansaço, sensibilidade. Mas no fundo existe um apego profundo à ideia de que certos desconfortos não deveriam tocar você. O estoicismo quebra esse apego, não para te transformar em pedra, mas para te amadurecer, para que você pare de agir como alguém traído por toda frustração inevitável. A maturidade começa quando você entende que dor não é perseguição, contratempo não é humilhação, desconforto não é prova de que o universo errou com você. Isso não significa aceitar tudo com passividade. Significa não desperdiçar força emocional brigando com a existência. Você pode sofrer e ainda manter lucidez. Pode se decepcionar e ainda preservar a dignidade. Pode perder algo valioso e ainda não transformar essa perda num colapso da identidade. O que o estoico faz não é negar a dor. Ele recusa a dramatização desnecessária que amplia a dor até ela ocupar a mente inteira. Ele percebe o impacto, nomeia o fato, aceita o que não pode mudar e pergunta a si mesmo qual é a ação correta agora. Essa pergunta simples recoloca a alma no eixo, porque tira você do papel de vítima do acontecimento e te devolve à posição de responsável pela resposta. A maioria das pessoas está exausta, não apenas porque vive problemas, mas porque trata cada problema como uma afronta à própria paz. E quem vive assim nunca descansa de verdade. Sempre haverá algo fora do lugar. Sempre haverá demora, falha, ruído, perda, desentendimento. Se cada uma dessas coisas for recebida como escândalo interior, sua vida será uma sequência de quedas emocionais. Você não precisa eliminar toda a dor. Precisa parar de dar à dor o direito de se tornar um ataque à sua identidade. Precisa deixar de dizer internamente que isso não deveria existir e começar a perguntar como deve se posicionar diante disso. Quando essa chave vira, algo muito forte acontece. O sofrimento deixa de ser um inimigo absoluto e passa a ser um campo de treino. O desconforto deixa de ser visto como ofensa e passa a ser visto como teste. A frustração deixa de ser interpretada como prova de fracasso e passa a ser tratada como parte inevitável da condição humana. E esse reposicionamento muda a qualidade da sua força. Porque a pessoa que não se sente pessoalmente insultada por cada dificuldade já não cai com a mesma facilidade. Ela pode até sentir o golpe, mas não o transforma em sentença. Pode até vacilar, mas não entrega a própria alma à revolta. Só que essa ainda não é a única forma de fraqueza. Existe um erro ainda mais profundo, porque não está apenas na dor, mas na guerra mental, que começa depois que a realidade já se impôs. E é exatamente essa resistência interna que faz a mente se partir diante do inevitável. Existe uma diferença decisiva entre sentir o peso da realidade e lutar inutilmente contra ela dentro da própria mente. A maioria das pessoas não percebe quando cruza essa linha. Algo acontece, a realidade se impõe, o fato já está consumado e ainda assim a mente continua se comportando como se pudesse desfazer o acontecimento pela força da negação, da raiva ou da repetição mental. É aí que ela começa a se partir.
Não porque a realidade seja sempre insuportável, mas porque a resistência interior transforma o inevitável em tortura prolongada. Essa é uma das armadilhas mais destrutivas da vida mental. O acontecimento termina, mas a luta interna continua. A porta se fecha, mas a pessoa segue batendo nela dentro da cabeça. A oportunidade passa, mas o pensamento insiste em reconstruir cenários alternativos, como se a imaginação pudesse corrigir o tempo. A decepção chega, mas em vez de ser encarada com lucidez, vira um tribunal interno onde a mente repete acusações, revisa falas, cria respostas perfeitas, exige de volta um mundo que já mudou. O corpo está no presente, mas a alma permanece em guerra com um fato que já venceu. Os estoicos entendiam isso com enorme clareza. A realidade não exige sua aprovação para existir. Ela não espera que você esteja pronto. Ela não negocia com sua preferência. Ela simplesmente acontece. E quando você se recusa a reconhecer isso, passa a sofrer não apenas pelo que aconteceu, mas pelo desgaste de querer que o acontecido deixe de ser verdadeiro. Essa é uma batalha impossível. E toda batalha impossível, quando sustentada por tempo demais, corrói a paz, a energia, a clareza e até a dignidade. Epicteto foi implacável nesse ponto. Ele ensinava que a perturbação não nasce dos fatos em si, mas dos juízos que fazemos sobre eles. Isso não significa que o fato não tenha peso. Significa que o juízo revoltado acrescenta um veneno que não estava ali no início. Quando você diz internamente que isso não pode estar acontecendo, já começou a se separar da lucidez. Quando insiste que a realidade deveria obedecer à sua vontade, já começou a se separar da força, porque a força verdadeira não está em dobrar o mundo à própria medida. Está em manter a alma inteira diante de um mundo que nunca prometeu facilitar nada. Muitas pessoas confundem aceitação com fraqueza, porque nunca entenderam o que significa aceitar. Aceitar não é gostar, não é sorrir para a dor, não é fingir que não feriu, não é se tornar passivo diante da injustiça, do erro ou da perda. Aceitar é reconhecer que o fato já entrou na realidade e que, a partir disso, sua única liberdade está em escolher a resposta. Quem não aceita fica preso no estágio mais infantil da dor. Continua perguntando por quê. Continua exigindo retorno. Continua tentando negociar emocionalmente com o irrevogável. E enquanto faz isso, não age, não amadurece, não se reorganiza. Apenas sangra por mais tempo. Marco Aurélio treinava a si mesmo para não discutir com o real. Ele entendia que um homem perde muito da própria grandeza quando transforma cada evento desagradável em motivo de conflito interno. A tempestade não precisa da sua permissão para chegar. A doença não consulta sua agenda. A traição não avisa antes. O atraso, a perda, a ingratidão, o abandono, o fracasso, a mudança brusca, tudo isso invade a vida sem respeitar seu plano. A pergunta, então, deixa de ser como impedir que o mundo seja o que é. A pergunta correta passa a ser como permanecer senhor de si mesmo quando o mundo se mostra exatamente como sempre foi. Instável, imprevisível e indiferente ao seu desejo de controle. A resistência mental ao real costuma parecer justificada porque vem acompanhada de emoções fortes. A pessoa pensa que, por estar sentindo muito, está pensando com profundidade. Mas sentir intensamente não é o mesmo que ver com clareza. Às vezes, quanto mais emoção sem disciplina existe, menos verdade a mente consegue enxergar. Ela entra num estado de insistência interior. Não quer compreender a situação, quer anulá-la, não quer responder com sabedoria. Quer que o passado seja reescrito. Não quer crescer, quer voltar ao ponto anterior ao impacto. Só que esse ponto já não existe mais. E a dor se prolonga justamente porque o espírito se recusa a viver no único lugar onde a vida ainda pode ser transformada.
o presente. Toda vez que você luta contra um fato já consumado, você perde duas vezes. Perde para o acontecimento e perde para a própria reação. O mundo te atinge uma vez, mas sua resistência interna te atinge de novo e de novo. É por isso que tanta gente permanece emocionalmente presa a episódios que já terminaram há meses ou anos. Não porque o fato continue vivo do lado de fora, mas porque ele continua sendo alimentado do lado de dentro. A memória vira combustível, o orgulho vira prisão. A recusa em aceitar vira identidade, e assim a pessoa carrega o que já passou como se ainda estivesse acontecendo. O estoicismo rompe essa corrente ao devolver você à única esfera onde existe poder real. Não o poder de desfazer o ocorrido, mas o poder de não ser dominado por ele. Aceitar a realidade não é ajoelhar-se diante dela. É parar de desperdiçar vida tentando negar sua existência. É olhar para o fato sem teatro, sem exagero, sem fuga. É dizer a si mesmo que isso aconteceu, que dói, que talvez tenha mudado muita coisa, mas que ainda assim sua resposta continua sendo sua. E essa percepção é profundamente libertadora. Porque enquanto a mente insiste em combater o irrevogável, ela vive acorrentada. Quando aceita, recupera o eixo, a direção e a própria força. A partir desse ponto, o ser humano começa a ficar perigoso para o caos, porque o caos ainda o visita, mas já não encontra uma mente disposta a colaborar com a destruição. Já não encontra alguém que transforma cada impacto em desordem interior permanente. Encontra alguém que sofre, observa, suporta, reorganiza e continua. E é desse tipo de postura que nasce a força que o mundo não entende, a força de quem não gasta a alma discutindo com a existência. Mas existe um terceiro erro que derruba muita gente, mesmo quando ela já começou a aceitar melhor a realidade. Um erro mais íntimo, mais silencioso e profundamente moderno. A dependência de se sentir compreendido o tempo todo. Poucas coisas enfraquecem tanto um ser humano quanto a necessidade constante de ser compreendido. Parece algo inocente. Afinal, quem não quer ser entendido, respeitado, reconhecido? Mas por trás desse desejo existe uma dependência silenciosa que transforma qualquer mal-entendido em abalo emocional. Quando sua paz depende da forma como os outros interpretam você, sua estabilidade deixa de ser sua e passa a ser administrada por mentes que não pensam como a sua, não sentem como você sente e muitas vezes nem sequer estão interessadas em entender. Esse é um ponto delicado, porque a maioria nunca percebe o quanto está presa a essa necessidade. Diz que é forte, diz que não liga para a opinião alheia, mas basta uma interpretação errada, uma crítica injusta ou uma ausência de reconhecimento para que algo dentro se desorganize. E não é o fato em si que causa o maior impacto, é a sensação de não ter sido visto corretamente. É o incômodo de saber que alguém criou uma imagem distorcida sobre quem você é. É a urgência de corrigir, explicar, justificar, defender. E nesse movimento a pessoa entrega a própria paz, quase sem perceber. O estoicismo observa isso com clareza brutal. Ele entende que o desejo de ser compreendido pode facilmente se transformar numa forma de escravidão emocional. Porque quando você precisa que os outros validem sua intenção, sua postura ou sua identidade, passa a viver em função de algo que nunca esteve sob seu controle. Você não controla o olhar do outro. Não controla a interpretação que ele faz das suas palavras. Não controla as histórias que ele cria sobre você na mente dele. E ainda assim, muita gente vive como se sua tranquilidade dependesse exatamente disso. Epicteto ensinava que, se alguém fala mal de você, há duas possibilidades: ou aquilo é verdade ou não é. Se for verdade, existe algo a corrigir. Se não for, não há motivo para perturbação.
Parece simples, mas essa simplicidade exige uma maturidade rara. Porque a reação mais comum não é avaliar com calma, é reagir com impulso. É querer provar, convencer, esclarecer, justificar. É sentir como se a própria identidade estivesse ameaçada pela percepção alheia. E quando isso acontece, qualquer ruído externo se transforma em instabilidade interna. Existe uma diferença essencial entre ser íntegro e ser compreendido. A integridade depende de você. A compreensão depende dos outros. Quando você confunde as duas coisas, troca algo sólido por algo volátil. Começa a abrir mão do seu centro para tentar ajustar a percepção de quem está fora. E isso nunca termina. Porque não importa o quanto você explique, sempre haverá alguém que interpreta de outro jeito. Sempre haverá alguém que não enxerga sua intenção. Sempre haverá alguém que prefere manter a própria versão dos fatos em vez de ouvir a sua. E se cada uma dessas situações tiver o poder de afetar sua paz, você estará condenado a uma vida de instabilidade constante. Marco Aurélio refletia sobre isso com frequência. Ele lembrava a si mesmo que as pessoas agem de acordo com aquilo que acreditam ser verdadeiro. Mesmo quando estão erradas, estão seguindo a própria percepção limitada. Quando você entende isso, algo muda. Para de exigir que todos tenham clareza sobre você. Para de esperar que todos reconheçam seu valor. Para de se irritar com a incapacidade alheia de enxergar quem você realmente é. Não porque isso deixa de importar completamente, mas porque você percebe que sua paz não pode depender dessa variável. O problema de precisar ser compreendido o tempo todo é que isso cria um comportamento contínuo de explicação. Você começa a gastar energia tentando evitar mal-entendidos. Explica suas escolhas, seus limites, suas mudanças, seus silêncios. E quanto mais explica, mais se expõe ao julgamento. Quanto mais se justifica, mais parece inseguro. E sem perceber, vai perdendo algo fundamental, a força de simplesmente ser quem é, sem precisar convencer ninguém. Isso não significa se tornar frio ou fechado. Significa escolher com sabedoria quando vale a pena falar e quando o silêncio preserva mais do que qualquer argumento. Significa entender que nem toda distorção precisa ser corrigida. Nem toda crítica precisa ser respondida. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Existe uma grande diferença entre viver com consciência de quem você é e viver tentando alinhar a percepção de todos à sua verdade. O primeiro constrói força. O segundo produz desgaste contínuo. Muitas das dores que parecem profundas, na verdade, são superficiais, mas tocam o ego de forma intensa. Não ser compreendido dói porque fere a imagem que você gostaria que os outros tivessem de você. Mas a pergunta que muda tudo é esta: você prefere ser fiel ao que é ou ser bem interpretado por todos? Porque na prática, essas duas coisas quase nunca andam juntas, e o estoico escolhe a fidelidade interna, mesmo que isso custe a aprovação externa. Quando você deixa de depender da compreensão alheia, algo se reorganiza dentro de você. A necessidade de provar diminui. A urgência de responder se acalma. A mente fica mais silenciosa, mais firme, mais centrada. Você ainda pode explicar quando for necessário, ainda pode se posicionar quando fizer sentido, mas já não carrega a ansiedade constante de ser entendido por todos. E isso muda completamente a forma como você se move no mundo. Você se torna menos reativo, mais sólido, menos vulnerável ao ruído externo. E é exatamente essa solidez que prepara o próximo passo. Porque mesmo quando alguém já não depende tanto de ser compreendido, ainda pode continuar preso a outra necessidade silenciosa, a necessidade de ter certeza sobre tudo. E enquanto essa necessidade existir, a vida sempre parecerá mais ameaçadora do que realmente é. Uma das dependências mais perigosas que alguém pode carregar não é a dependência de pessoas, nem de dinheiro, nem de reconhecimento.
É a dependência de certeza, a necessidade de saber o que vai acontecer, de prever como tudo termina, de sentir que o chão está garantido antes de dar o próximo passo. Muita gente chama isso de prudência, responsabilidade, maturidade. Mas em muitos casos, não passa de medo sofisticado. Um medo que tenta se proteger, exigindo da vida algo que a vida jamais prometeu dar: estabilidade absoluta. É por isso que tanta gente vive inquieta mesmo quando, por fora, aparentemente está tudo bem. Não porque o problema já chegou, mas porque a possibilidade de ele existir já basta para perturbar. Essas pessoas não conseguem descansar porque querem garantias. Não conseguem agir com firmeza porque desejam segurança total antes de avançar. Não conseguem viver o presente porque a mente está sempre tentando controlar o futuro. E esse é um erro silencioso que enfraquece profundamente. Porque quem só consegue funcionar diante da certeza vive travado diante da própria natureza da existência. A vida nunca foi um território de garantias. Ela é movimento, mudança, perda, transição, surpresa, instabilidade. O que hoje parece sólido amanhã pode ruir. O que hoje assusta amanhã pode abrir uma porta inesperada. O que hoje parece definitivo amanhã já não existe mais. O problema é que o ser humano moderno foi condicionado a buscar previsibilidade como se ela fosse sinônimo de paz. E então cria uma ilusão, a de que se conseguir planejar o suficiente, calcular o suficiente, antecipar o suficiente, sofrerá menos. Mas a realidade mostra outra coisa. Muitas vezes, quanto maior a obsessão por certeza, maior a ansiedade diante da vida. Os estoicos entendiam que a insegurança não é uma falha do mundo, é uma característica dele. Sêneca escreveu sobre a tolice de sofrer antecipadamente por males que talvez nunca cheguem. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que o futuro não deve ser temido, porque, se vier, será enfrentado com a mesma razão que já existe agora. Essa visão não elimina a incerteza, ela elimina a escravidão diante dela. E essa diferença é decisiva. Porque a pessoa fraca tenta construir paz, garantindo o amanhã. A pessoa forte constrói paz, fortalecendo a própria postura, mesmo sem saber o que virá. Existe algo profundamente exaustivo em viver esperando garantias da vida. Você começa a precisar que tudo esteja alinhado para sentir tranquilidade. Precisa de sinais claros, respostas imediatas, caminhos previsíveis, pessoas consistentes, resultados confirmados. E quando isso não existe, sua mente entra em estado de ameaça. Fica inquieta, acelerada, desconfiada, não porque a tragédia já aconteceu, mas porque você não suporta a ideia de não saber. Nesse ponto, o problema já não é o futuro. É a sua incapacidade de conviver com a abertura natural da existência. A necessidade de certeza é, no fundo, uma tentativa de proteger o ego da vulnerabilidade. Porque quando você não sabe o que virá, precisa encarar uma verdade desconfortável. Você não controla quase nada do lado de fora. Não controla a resposta das pessoas. Não controla o tempo. Não controla os resultados, não controla a permanência daquilo que ama, não controla os desvios, os atrasos, as perdas, as mudanças repentinas. E para quem construiu a mente sobre o desejo de controle, essa percepção parece insuportável. Mas para o estoico, ela é libertadora. Porque a partir do momento em que você aceita que a certeza completa nunca virá, para de desperdiçar energia correndo atrás dela e começa a investir no que realmente pode sustentar sua paz, sua capacidade de responder com firmeza a qualquer cenário. É isso que quase ninguém entende. A paz não nasce quando o futuro fica claro. A paz nasce quando você deixa de precisar que ele fique claro para se manter inteiro. Enquanto você exige garantias, viverá assustado, porque sempre haverá algo fora do alcance da sua previsão.
sempre haverá uma variável em aberto. Sempre haverá a possibilidade de perda, de falha, de mudança. E se sua estabilidade depende da eliminação dessa possibilidade, você jamais descansará de verdade. Sua mente se tornará um posto de vigilância permanente, sempre tentando antecipar a próxima ameaça. O estoicismo propõe outra postura. Ele não ensina você a prever tudo. Ensina você a não desmoronar diante daquilo que não pode prever. Não ensina a viver sem planejamento, mas a não transformar planejamento em necessidade emocional. Não ensina a ignorar riscos, mas a não entregar a alma ao medo da incerteza. O homem sábio se prepara, organiza, considera cenários, mas entende que, no fim, a vida ainda será vida. E justamente por saber disso, treina algo mais importante que controle: presença, lucidez, coragem, adaptação. Pense em quantas vezes sua ansiedade não nasceu de um fato concreto, mas da ausência de resposta. Não era a perda em si, era a possibilidade dela. Não era a rejeição confirmada, era o medo dela. Não era o fracasso ocorrido, era a incerteza sobre o desfecho. Isso mostra que, muitas vezes, o que te esgota não é a realidade, mas o intervalo em que você não sabe o que será dela. E esse intervalo revela o quanto sua mente ainda depende de previsão para se sentir segura. O estoico amadurece justamente quando aprende a atravessar esse espaço sem se destruir por dentro. Quando essa lição é compreendida, algo poderoso acontece. O futuro continua indefinido, mas já não exerce o mesmo domínio. O desconhecido continua existindo, mas já não paralisa com a mesma força. Você começa a perceber que não precisa de garantias absolutas para seguir. Precisa de estrutura interna. Precisa da convicção de que, seja qual for o cenário, haverá dentro de você recursos para suportar, pensar, decidir e continuar. E essa convicção vale mais do que qualquer promessa de estabilidade. Só que ainda existe um ponto mais profundo que costuma desorganizar as pessoas, mesmo quando elas já aceitam melhor a incerteza. Um ponto que fere em silêncio e faz muita gente acreditar que foi destruída, quando, na verdade, apenas teve o ego atingido. Existe uma confusão que faz muita gente sofrer mais do que precisa. E quase ninguém percebe. A confusão entre aquilo que atinge o seu ego e aquilo que realmente atinge quem você é. Porque nem toda dor é profunda, nem toda ferida alcança o seu caráter. Muitas vezes, o que dói não é uma ameaça real à sua essência, mas um golpe na imagem que você construiu sobre si mesmo. Pense com honestidade. Quantas vezes o que te abalou de verdade não foi o acontecimento em si, mas o que ele revelou sobre a forma como você gostaria de ser visto? Não foi apenas a crítica. Foi o fato de ela ter exposto algo que você preferia esconder. Não foi apenas a rejeição, foi o impacto de perceber que você não foi escolhido, não foi priorizado, não foi reconhecido como imaginava. Não foi apenas a perda. Foi a quebra da identidade que você associava àquilo que foi embora. Em muitos desses casos, o sofrimento não nasce da destruição daquilo que você é, mas da ruptura da imagem que você sustentava. O ego trabalha de forma silenciosa e poderosa. Ele cria uma narrativa interna sobre quem você acredita ser, sobre o lugar que acha que ocupa, sobre o tipo de tratamento que espera receber. E quando a realidade não confirma essa narrativa, algo dentro de você reage como se tivesse sido atacado. Mas o que foi realmente atingido? Sua integridade, seu caráter, sua capacidade de agir com dignidade? Ou apenas a ideia que você tinha sobre si mesmo? Essa pergunta é desconfortável, porque desmonta a dramatização automática que a mente costuma fazer.
Os estoicos enxergavam isso com uma clareza rara. Para eles, o único mal verdadeiro era aquele que corrompia o caráter, que enfraquecia sua capacidade de agir com justiça, coragem, sabedoria e moderação. Todo o resto, por mais doloroso que parecesse, era externo àquilo que realmente define quem você é. Sêneca insistia que a opinião dos outros não altera seu valor. Epicteto lembrava que não é o insulto que te diminui, mas a forma como você reage a ele. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a diferença entre o que acontece fora e o que acontece dentro da alma. Todos apontavam para o mesmo centro. A maior parte das dores humanas não destrói a essência, apenas abala o orgulho. E o orgulho, quando ferido, faz muito barulho. Ele exige resposta, quer defesa, quer reparação, quer provar que estava certo, que merecia mais, que não deveria ter sido tratado daquela forma. É por isso que pequenas situações ganham proporções enormes dentro da mente. Um comentário vira afronta, um olhar vira julgamento, um silêncio vira rejeição. A pessoa passa a interpretar tudo como algo direcionado contra ela. E quanto mais alimenta esse padrão, mais sensível se torna, mais reativa, mais vulnerável a qualquer impacto externo. Isso cria uma fragilidade disfarçada de intensidade emocional. A pessoa sente muito, reage rápido, se envolve profundamente, mas não percebe que está sendo guiada por uma estrutura interna instável, porque tudo que toca o ego parece urgente. Tudo que desafia a autoimagem parece ameaçador. E assim, a vida se transforma numa sequência de pequenos abalos que poderiam ser atravessados com muito mais leveza se fossem vistos pelo que realmente são. Quando você começa a separar ego de essência, algo poderoso acontece. Nem toda crítica passa a te atingir, nem toda rejeição passa a te definir, nem toda perda passa a te desmontar. Você começa a perceber que muitas coisas que antes pareciam devastadoras eram apenas desconfortáveis para o seu orgulho. E essa percepção não te torna frio, te torna lúcido, te devolve a capacidade de avaliar cada situação com mais precisão, de reagir com mais calma, de não transformar cada golpe num ataque à sua identidade. Isso não significa que nada mais vá doer. Significa que você deixa de sofrer por coisas que nunca tiveram o poder real de te destruir. E isso muda completamente a forma como você caminha. Você para de se defender o tempo todo, para de querer provar algo a cada situação. Para de carregar o peso de sustentar uma imagem perfeita. E, aos poucos, começa a se apoiar em algo muito mais sólido. Seu caráter, sua consciência, sua capacidade de agir corretamente, mesmo quando não é reconhecido por isso. O estoico não busca parecer forte, ele busca ser sólido. E solidez não depende da opinião dos outros, nem da validação externa, nem da imagem que circula sobre você. Depende de algo que ninguém pode tocar sem a sua permissão. A forma como você escolhe viver, pensar e agir diante do que acontece. Quando isso se torna claro, você percebe que poucas coisas realmente têm o poder de te derrubar. A maioria só parecia ter porque você estava identificado demais com aquilo que podia ser abalado. E quando essa identificação começa a enfraquecer, a mente ganha um novo tipo de liberdade. Uma liberdade que não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de não transformar cada problema em crise interna. Só que ainda existe um mecanismo mais sutil que continua drenando a energia de muita gente, mesmo depois de perceber a diferença entre essência e ego. Um mecanismo que não está no acontecimento, nem no orgulho, mas na história que a pessoa conta para si mesma sobre aquilo que vive. Existe um peso invisível que acompanha quase todo o sofrimento humano, e ele raramente vem do fato em si. Vem da história que você constrói sobre o fato. Não é apenas o que aconteceu, é o que você repete para si mesmo sobre o que aconteceu.
E essa repetição silenciosa muitas vezes tem mais força do que o próprio evento original. Porque enquanto o acontecimento ocorre uma vez, a narrativa interna pode se repetir centenas de vezes, cada vez mais carregada, cada vez mais distorcida, cada vez mais destrutiva. É aqui que muita gente se esgota sem entender por quê. A situação já passou, mas a mente continua voltando nela. Revive a cena, reinterpreta os detalhes, amplia o significado, reforça a dor. O pensamento não observa, ele alimenta. Não analisa com clareza, ele dramatiza. Não busca entendimento, busca confirmação de sofrimento. E assim a pessoa não está mais lidando com a realidade, mas com uma versão mental da realidade que ela mesma está fortalecendo a cada repetição. Você não sente apenas o peso do que viveu, sente o peso do que diz a si mesmo sobre aquilo. Se você repete internamente que foi injustiçado, que foi desvalorizado, que perdeu algo essencial, que foi diminuído, que não deveria ter passado por aquilo, sua mente reage a essa narrativa como se o fato estivesse acontecendo novamente. O corpo responde, a emoção retorna, a tensão reaparece. E o que poderia ter sido um episódio difícil se transforma numa condição prolongada de desgaste. Os estoicos entendiam que a mente pode ser tanto um abrigo quanto uma prisão. E o que define isso não é o mundo externo, mas o tipo de discurso interno que você sustenta. Epicteto alertava que não são os eventos que perturbam, mas as opiniões sobre eles. Isso inclui, sobretudo, a história que você escolhe contar a si mesmo depois que tudo já aconteceu. Marco Aurélio treinava o próprio pensamento para não adicionar julgamentos desnecessários aos fatos. Ele buscava olhar para a realidade de forma limpa, sem exagero, sem dramatização, sem transformar cada situação em algo maior do que realmente era. Mas a maioria faz exatamente o contrário. Aumenta o peso do que vive através da linguagem interna. Diz que foi insuportável, que foi devastador, que foi imperdoável, que foi o pior cenário possível. E cada palavra reforça a intensidade emocional da experiência. Cada repetição consolida a sensação de que aquilo teve um impacto absoluto. E assim, sem perceber, a pessoa se torna responsável por manter viva uma dor que já poderia ter diminuído. Isso não significa ignorar o que aconteceu. Não significa fingir que não doeu. Significa não transformar o acontecimento em uma narrativa contínua de sofrimento. Existe uma diferença enorme entre lembrar com consciência e reviver com apego, entre compreender e repetir, entre aprender e se prender. O estoico escolhe a primeira via. Ele olha para o fato, reconhece o impacto, extrai o que precisa ser entendido e segue. Não transforma cada memória em um ritual de dor. Grande parte do cansaço emocional que as pessoas carregam não vem da vida em si, mas da forma como continuam conversando consigo mesmas sobre a vida. É um diálogo interno constante que reforça fragilidade, injustiça, perda e ressentimento. E enquanto esse diálogo não muda, nada muda de verdade. Porque mesmo que o mundo externo se organize, a mente continuará criando peso onde poderia haver leveza, tensão onde poderia haver clareza, sofrimento onde já poderia haver aceitação. Quando você começa a observar a própria narrativa, algo importante acontece. Percebe que não precisa acreditar em tudo que pensa. Percebe que pode interromper o ciclo de repetição. Pode escolher não alimentar certas interpretações. Pode reduzir o exagero, limpar o julgamento, olhar para o fato com mais precisão. Isso não elimina a dor, mas impede que ela se expanda além do necessário. Impede que ela se torne identidade. O homem forte não é aquele que nunca sente. É aquele que não se perde dentro da própria mente. Ele não se permite ser arrastado por histórias que o enfraquecem. Questiona o próprio pensamento. Filtra o que é útil do que é destrutivo.
Entende que a forma como interpreta a realidade define a qualidade da própria experiência. E por isso protege a mente com a mesma disciplina com que protegeria qualquer coisa valiosa. Quando essa lição se consolida, o sofrimento deixa de ser multiplicado pela repetição. A mente começa a se tornar um espaço mais limpo, mais silencioso, mais estável. Você ainda lembra, ainda sente, ainda aprende, mas já não carrega o mesmo peso desnecessário. E isso muda completamente a forma como atravessa os desafios. Porque agora não é mais o mundo que define o tamanho da sua dor, mas a sua capacidade de não amplificá-la internamente. Mas ainda existe um ponto em que muitos continuam vulneráveis, mesmo depois de aprender a lidar melhor com a própria narrativa. Um ponto ligado àquilo que possuem, ao que valorizam, ao que acreditam que não podem perder. E enquanto a identidade estiver apoiada em coisas externas, qualquer ameaça de perda continuará tendo o poder de abalar profundamente. Nada torna uma pessoa mais vulnerável do que construir a própria identidade sobre aquilo que pode ser perdido. Esse é um dos erros mais silenciosos e mais perigosos da vida. Porque enquanto você acredita que é aquilo que possui, aquilo que ocupa, aquilo que conquistou ou aquilo que recebeu dos outros, sua paz sempre estará amarrada a algo instável. E tudo que é instável carrega a possibilidade constante de desaparecer. Muita gente diz que teme perder pessoas, posição, dinheiro, imagem, oportunidades, status, conforto. Mas o que realmente assusta não é apenas a perda em si. É a sensação de que, sem essas coisas, sobrará um vazio insuportável. Como se a ausência daquilo que foi embora revelasse que você já não sabe mais quem é. Esse é o ponto central. O sofrimento se intensifica quando a perda não atinge apenas o exterior, mas parece arrancar um pedaço da identidade. É por isso que algumas pessoas não apenas se entristecem quando perdem algo, elas se desorganizam por completo, porque junto com o objeto da perda vai embora também uma parte da estrutura psicológica que a sustentava. O cargo não era apenas um cargo, era prova de valor. O relacionamento não era apenas um vínculo, era confirmação de importância. O dinheiro não era apenas recurso, era segurança emocional. A admiração dos outros não era apenas reconhecimento, era a base da autoestima. Quando tudo isso é confundido com identidade, qualquer ameaça externa ganha o poder de parecer uma sentença interna. Os estoicos sabiam que essa confusão é fonte permanente de medo. Tudo aquilo que não depende exclusivamente da sua vontade está exposto ao tempo, à mudança, à falha, à ruptura, à morte, ao acaso. Pessoas mudam, corpos envelhecem, posses se perdem, reputações oscilam, estruturas ruem. O que hoje está presente amanhã pode não estar mais. E se você deposita o próprio senso de ser nessas coisas, viverá inevitavelmente sob tensão, porque no fundo saberá que está tentando se apoiar em algo que não pode prometer permanência. Epicteto tratava esse ponto com uma lucidez quase cruel. Ele não dizia para não amar, não construir, não valorizar, dizia para não esquecer a natureza das coisas. Aquilo que é externo pode partir. Aquilo que não está totalmente sob seu domínio pode ser retirado. E se você se apega a essas coisas como se fossem a própria alma, sofrerá não apenas quando forem embora, mas também durante todo o tempo em que temer que isso aconteça. O apego excessivo não gera apenas dor na perda, gera ansiedade na posse. Esse é um detalhe que muita gente ignora. Às vezes, o sofrimento não começa quando algo se perde. Começa no instante em que você passa a depender daquilo para se sentir inteiro. A partir desse momento, em vez de desfrutar, você vigia. Em vez de apreciar, você teme. Em vez de viver, você protege compulsivamente. O apego transforma a posse em ameaça.
porque tudo aquilo que se torna emocionalmente indispensável também se torna uma fonte constante de insegurança. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que tudo o que existe está em fluxo. Nada foi dado com garantia de permanência. E essa lembrança não era convite à frieza, era convite à sobriedade. Amar sem ilusão, construir sem idolatria, valorizar sem se escravizar, participar da vida sem entregar a alma à falsa promessa de estabilidade. Isso é muito diferente de indiferença. É maturidade. É a capacidade de reconhecer o valor das coisas sem tornar esse valor a base da própria identidade. Quando você começa a fazer essa separação, a vida muda de qualidade. Você ainda ama, mas não transforma amor em dependência absoluta. Ainda trabalha, mas não reduz seu valor ao que produz. Ainda aprecia reconhecimento, mas não precisa dele para se respeitar. Ainda sente a perda, mas não se perde junto com ela. E essa diferença é imensa, porque permite atravessar mudanças, rupturas e despedidas sem ser arrastado por completo. A identidade sólida não se apoia em nada que o tempo possa arrancar. Ela se apoia no caráter, na consciência, na forma como você escolhe agir mesmo quando perde. Na capacidade de continuar sendo justo, lúcido, disciplinado e digno, mesmo quando a vida remove aquilo que parecia importante. Esse é o centro que o estoicismo tenta proteger. Não o centro das posses, mas o centro do ser. Não a imagem, mas a substância. Não o que você tem, mas o que você se tornou. Muitas pessoas desabam porque passaram anos construindo uma vida por fora e quase nada por dentro. Reuniram objetos, títulos, vínculos, símbolos de valor, mas deixaram a identidade dependente de tudo isso. Quando vem a mudança inevitável, não tem para onde voltar internamente. Então sentem que perderam mais do que perderam. Sentem como se tivessem sido anuladas. O estoico se prepara de outro modo. Ele sabe que a vida pode retirar muita coisa, mas trabalha para que o essencial nunca esteja fora do alcance da própria escolha. Quando essa lição entra de verdade, você deixa de viver com a alma presa ao que pode partir. Começa a usufruir sem se escravizar. Começa a cuidar sem se desesperar. Começa a reconhecer que a perda dói, mas não precisa definir sua existência. Então, surge um tipo raro de liberdade. A liberdade de participar intensamente da vida sem se tornar refém daquilo que ela pode retirar. Só que existe ainda uma fraqueza muito comum que continua entregando poder ao mundo externo, mesmo em pessoas que já aprenderam a lidar melhor com perda e apego. Uma fraqueza ligada ao impulso imediato, à necessidade de responder, reagir, devolver, provar. Existe uma forma de fraqueza que costuma ser confundida com personalidade forte. É a compulsão de reagir a tudo. Reagir à crítica, ao desrespeito, ao atraso, à provocação, à ironia, ao desprezo, à contradição, ao silêncio, à opinião maldosa. Muita gente acredita que responder de imediato é sinal de força, quando na verdade, na maioria das vezes, é apenas prova de que o mundo externo ainda tem acesso direto ao seu sistema nervoso. Basta um estímulo e você já se move. Basta um toque e sua paz já muda de direção. Isso não é poder. Isso é vulnerabilidade disfarçada de intensidade. A reação automática é uma forma de servidão, porque quem não consegue escolher a própria resposta está sempre sendo conduzido por algo de fora. Não importa o quanto pareça firme, inteligente ou incisivo. Se toda provocação arranca uma resposta imediata, então a liberdade interior ainda não foi conquistada. O problema não é falar, responder ou se posicionar. O problema é fazer isso sem domínio de si, apenas porque foi acionado. Apenas porque alguém apertou o botão certo. Apenas porque o orgulho, o impulso ou a emoção assumiram o controle antes da razão. Os estoicos sabiam que esse é um dos testes mais claros da força interior.
Não é difícil parecer calmo quando nada ameaça seu ego. Não é difícil parecer equilibrado quando tudo está de acordo com sua vontade. O verdadeiro teste aparece quando algo toca exatamente o ponto onde você costuma perder o eixo. Quando alguém te interpreta mal. Quando alguém te provoca de propósito. Quando uma situação parece exigir resposta imediata. É nesse instante que se revela quem governa sua mente. Você ou o estímulo. Epicteto insistia que entre o acontecimento e a reação existe um espaço decisivo. Um espaço em que a razão pode entrar e perguntar: isso merece minha energia? Isso exige resposta ou apenas disciplina? Isso fere meu caráter ou só toca meu orgulho? A maioria vive sem esse espaço, vive colada ao impulso. O pensamento não filtra, apenas acompanha. A emoção não é observada, é obedecida. E então, a vida se torna uma sequência de respostas precipitadas, arrependimentos silenciosos e desgaste desnecessário. Marco Aurélio treinava justamente o contrário. Ele se lembrava de que a alma racional não precisa se mover na velocidade da ofensa, não precisa correr atrás de cada ruído, não precisa devolver na mesma moeda. Isso não significa covardia, significa soberania. Porque a verdadeira força não está em conseguir reagir rápido, está em não ser obrigado a reagir só porque algo aconteceu. Está em conservar o centro mesmo quando o ambiente tenta arrancá-lo de você. Pense em quantas vezes o sofrimento foi ampliado não pelo acontecimento inicial, mas pela reação impensada que veio depois. Uma palavra dita no calor da raiva, uma resposta enviada por orgulho. Uma decisão tomada no impulso, um afastamento movido por ferida imediata. Em muitos casos, a dor original até poderia ter sido administrada. O que realmente complicou tudo foi a incapacidade de sustentar alguns segundos de lucidez antes de agir. E isso mostra como a ausência de domínio sobre a reação pode destruir mais do que o próprio fato que a provocou. A pessoa reativa vive em estado de vulnerabilidade constante. Ela acha que está se defendendo, mas está apenas se deixando guiar. Acha que está impondo respeito, mas muitas vezes está só exibindo instabilidade. Acha que está sendo verdadeira, mas na prática está sendo governada pelo primeiro impulso que atravessa o peito. E enquanto isso continua, a paz permanece frágil. Porque qualquer um com um pouco de percepção saberá como afetá-la, saberá o que dizer, o que insinuar, o que fazer para arrancar dela exatamente a resposta que deseja. O homem forte não é o que sempre responde, é o que escolhe. Escolhe quando falar, quando calar, quando ignorar, quando corrigir, quando sair, quando permanecer. Sua força não está no volume da reação, mas na liberdade de não ser arrastado por ela. Ele entende que nem tudo merece acesso à sua mente, nem toda provocação merece audiência, nem toda crítica merece explicação, nem toda ofensa merece combate. Há situações em que a maior demonstração de poder é justamente não colaborar com o caos que tentam instalar dentro de você. Isso exige treino. Porque o impulso quer velocidade, o ego quer resposta, a emoção quer descarga, mas a razão quer direção. E é essa diferença que define a maturidade. O estoico não confia automaticamente na primeira reação que sente. Ele a examina, pergunta de onde ela vem, pergunta se serve ao que é correto ou apenas ao desejo de aliviar momentaneamente a tensão. Pergunta se, ao agir daquele modo, continuará sendo senhor de si ou apenas reflexo do ambiente. Esse exame silencioso muda tudo, porque devolve à consciência o comando que o impulso tentava sequestrar. Com o tempo, algo muito poderoso começa a surgir. Você continua sentindo, continua percebendo o desconforto, continua notando a provocação, mas já não se move como antes. O mundo toca,
mas não arrasta. O ambiente pressiona, mas não dirige. A provocação chega, mas encontra uma mente com filtro, pausa e critério. E essa pausa tem um valor imenso, porque nela está a diferença entre ser ferido e ser capturado, entre ser atingido por algo e ser dominado por isso. Quando você aprende a não reagir automaticamente, o caos perde uma de suas armas mais eficazes. Ele já não consegue usar seu próprio impulso contra você. Já não encontra uma porta aberta para entrar na sua mente com tanta facilidade. E então, nasce uma presença diferente, mais silenciosa, mais firme, mais difícil de abalar. Uma presença que não precisa provar força porque já não vive à mercê de cada estímulo. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda dessa transformação. Porque mesmo quem aprende a reagir menos ainda pode continuar sofrendo quando a dor parece não ter sentido. E enquanto o sofrimento for visto apenas como peso inútil, ele continuará parecendo insuportável. A dor se torna muito mais pesada quando parece inútil. Esse é um ponto decisivo. O ser humano suporta mais do que imagina quando consegue enxergar sentido no peso que carrega, mas quase desaba quando acredita que está sofrendo em vão. Não é apenas a intensidade da dor que define sua força sobre você. É o significado que ela assume dentro da sua mente. Quando o sofrimento parece vazio, absurdo, sem direção, ele esgota. Quando passa a ser compreendido como parte de uma formação interior, muda de natureza. É por isso que duas pessoas podem atravessar experiências semelhantes e sair delas de formas completamente diferentes. Uma se sente quebrada, perseguida, drenada. A outra, mesmo ferida, emerge mais clara, mais forte, mais disciplinada. O que muda não é apenas o acontecimento. É a forma como ele é integrado à consciência. Uma pessoa pergunta por que isso aconteceu com ela. A outra pergunta o que isso está exigindo dela. Uma se fixa na perda. A outra se concentra na transformação possível dentro da perda. E essa mudança de pergunta altera completamente o modo como a alma atravessa a dor. O estoicismo nunca prometeu alívio fácil. Ele não vende a ideia de que tudo acontece por uma razão confortável. Não tenta adoçar o sofrimento com frases frágeis. O que ensina é mais sóbrio e mais poderoso. Ensina que, embora você nem sempre escolha o que enfrenta, ainda pode decidir o que fará disso dentro de si. Essa é a grande virada, porque no momento em que a dor deixa de ser apenas algo que te atinge e passa a ser algo que também te forma, ela já não ocupa o mesmo lugar. Sêneca compreendia isso profundamente. Ele via a adversidade como um campo de prova, não como um escândalo. Não porque gostasse da dor, mas porque entendia que sem resistência não existe fortalecimento real. Sem perda, o apego continua invisível. Sem frustração, o ego continua confortável. Sem limitação, a arrogância segue intacta. Sem dificuldade, a disciplina raramente amadurece. A dor, quando atravessada com consciência, expõe o que em você ainda é frágil e convida ao desenvolvimento do que pode se tornar sólido. Muita gente sofre duas vezes, porque além da dor, ainda carrega a ideia de que ela não serve para nada. E quando a mente conclui isso, tudo piora. O cansaço parece sem propósito, a espera parece humilhante, a perda parece apenas destruição, a decepção parece desperdício, a pessoa não consegue enxergar nenhum tipo de ganho interior possível e, por isso, se entrega ao peso como se estivesse sendo consumida por algo totalmente inútil. Nesse estado, a alma perde disposição. Para de procurar forma, lição e direção. Só quer escapar, só quer que acabe, só quer voltar ao que era antes. Mas quase nunca voltamos a ser exatamente o que éramos antes. E talvez isso seja uma bênção disfarçada.
porque muitas das versões antigas de nós mesmos precisavam mesmo ser abaladas, precisavam perder certezas, precisavam ser contrariadas, precisavam passar pelo fogo que destrói ilusões e revela a estrutura. O sofrimento, nesse sentido, pode se tornar uma passagem, um lugar duro, desconfortável, às vezes silencioso, onde antigas dependências morrem e novas forças começam a nascer. Isso não quer dizer romantizar a dor, não quer dizer procurar sofrimento, nem transformar feridas em troféus. Quer dizer apenas não desperdiçá-lo quando ele chega. Quer dizer recusar a postura de quem sofre e não extrai nada, de quem é atingido e não amadurece, de quem atravessa a prova e sai apenas mais amargo, mais ressentido, mais endurecido de forma vazia. O estoico busca outra coisa, busca sair mais verdadeiro, mais firme, mais limpo por dentro, mais senhor de si. Pergunte a si mesmo com honestidade quantas das suas maiores mudanças não nasceram justamente de momentos que você jamais teria escolhido. Quantas vezes a dor não te obrigou a ver o que o conforto escondia? Quantas vezes a perda não te mostrou onde você estava excessivamente preso? Quantas vezes a frustração não expôs expectativas infantis? Quantas vezes o silêncio não te ensinou a suportar a si mesmo? Há sofrimentos que não vêm para destruir, vêm para retirar excessos, desmontar ilusões, disciplinar impulsos e revelar o que ainda precisa ser fortalecido. Quando você começa a olhar para a dor dessa maneira, ela não desaparece, mas deixa de parecer absurda. E isso muda tudo. Você continua sentindo o peso, mas já não o carrega como quem foi condenado sem sentido. Carrega como alguém que está sendo moldado. Continua atravessando o desconforto, mas agora com mais compostura, porque entende que alguma parte de si está sendo trabalhada ali. O sofrimento deixa de ser apenas um fardo e passa a ser também um instrumento. Esse reposicionamento devolve dignidade à travessia. Em vez de se perguntar quando a vida vai parar de exigir tanto, você começa a perguntar que tipo de pessoa essa fase está tentando formar. Em vez de esperar que tudo volte ao normal, começa a entender que talvez o normal antigo já não te servisse mais. Em vez de buscar apenas alívio, começa a buscar crescimento. E essa mudança é uma das mais poderosas que uma mente pode fazer. Porque a partir dela, a dor já não entra apenas como invasora. Entra também como mestra severa. Mas ainda existe um passo decisivo para que nada mais te derrube com a mesma facilidade. Porque transformar a dor em propósito fortalece, mas não completa a obra. Falta ainda abandonar uma expectativa que enfraquece milhões em silêncio. A esperança de que a vida deveria ser mais suave com você. Existe uma expectativa silenciosa que acompanha muita gente pela vida inteira, mesmo que nunca seja dita em voz alta. A expectativa de que, em algum momento, a vida deveria se tornar mais suave, mais justa, mais previsível, mais alinhada com aquilo que você considera merecido. Essa ideia parece inocente, até inspiradora em alguns momentos, mas carrega um problema profundo. Porque quando a realidade não corresponde a essa expectativa, cada dificuldade passa a parecer excessiva, cada obstáculo parece injusto, cada frustração parece um erro do mundo. A verdade é que a vida não foi projetada para ser gentil o tempo todo. Ela não funciona como um sistema de recompensas perfeitamente ajustado ao seu esforço, à sua intenção ou ao seu caráter. Pessoas corretas enfrentam situações difíceis. Pessoas disciplinadas ainda passam por perdas. Pessoas conscientes ainda são mal interpretadas. E quando você carrega a expectativa de que sua postura deveria te proteger de tudo isso, a decepção se torna inevitável. Não porque você fez algo errado, mas porque estava esperando algo que nunca foi garantido. O estoicismo quebra essa expectativa de forma direta. Ele não ensina a esperar que a vida facilite.
Ensina a se tornar alguém que não depende dessa facilitação para permanecer firme. Isso muda completamente o eixo da sua força, porque enquanto você espera que o mundo se adapte a você, qualquer resistência externa parece um ataque. Mas quando decide se adaptar à realidade como ela é, o mundo deixa de ser inimigo e passa a ser o campo onde sua força é exercida. Muita gente vive em frustração constante porque mede a vida pelo padrão do que acha que deveria acontecer. E sempre que algo foge desse padrão, surge um incômodo profundo, como se houvesse uma quebra de contrato, como se o esforço investido devesse garantir determinados resultados, como se a maturidade já alcançada devesse impedir certos tipos de dor. Mas a vida nunca assinou esse contrato. E quanto antes você abandonar essa expectativa, mais leve se torna a forma como atravessa os acontecimentos. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que tudo o que acontece pertence à ordem natural das coisas. Não no sentido de que tudo seja agradável, mas no sentido de que tudo faz parte da estrutura do mundo. Doenças existem, perdas existem, conflitos existem, mudanças inesperadas existem, pessoas falham, circunstâncias mudam, o tempo leva. A realidade não se organiza para poupar você desses movimentos. E aceitar isso não enfraquece, fortalece, porque elimina a surpresa emocional que transforma cada dificuldade em crise. Quando você deixa de esperar suavidade constante, a vida muda de impacto. O que antes parecia um golpe injusto passa a ser visto como parte do caminho. O que antes gerava revolta passa a ser encarado com mais lucidez. O que antes desestabilizava completamente começa a ser absorvido com mais firmeza. Não porque ficou mais fácil, mas porque você deixou de exigir que fosse fácil. E essa diferença altera profundamente sua resistência. Existe uma força enorme em parar de pedir que a vida seja mais leve e começar a exigir mais de si mesmo. Não no sentido de se cobrar de forma cruel, mas no sentido de desenvolver capacidade. Capacidade de suportar, de se adaptar, de pensar com clareza sob pressão, de agir com dignidade mesmo em situações desconfortáveis. Essa mudança de postura transforma a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que espera condições ideais para se manter bem e passa a ser alguém que se sustenta mesmo em condições imperfeitas. O problema de esperar suavidade é que isso te deixa despreparado para a realidade. Você se acostuma com a ideia de que as coisas deveriam fluir de forma controlada e quando não fluem, sente como se algo estivesse errado. Mas não está errado. Está apenas sendo o que sempre foi. A vida não está te testando de forma pessoal. Ela está apenas se manifestando dentro das próprias regras. E essas regras incluem dificuldade, incerteza, mudança e perda. Quando essa compreensão se aprofunda, você para de reagir com surpresa a cada obstáculo. Para de interpretar cada dificuldade como algo anormal. Para de se sentir injustiçado por aquilo que faz parte da condição humana. E essa ausência de surpresa cria estabilidade. Porque agora, quando algo difícil acontece, você já não entra em colapso emocional tentando entender por que isso chegou até você. Você entende que faz parte do caminho e direciona sua energia para a única coisa que realmente importa: como vai se posicionar diante disso. Essa é uma das maiores viradas internas possíveis. Deixar de esperar que o mundo seja mais gentil e começar a se tornar mais forte. Deixar de pedir proteção constante e começar a construir resistência. Deixar de medir a vida pelo conforto e começar a medi-la pela capacidade de atravessar o desconforto com integridade. Quando isso acontece, a relação com a realidade muda completamente. Você não precisa que tudo esteja certo para se manter firme. Você se mantém firme mesmo quando muita coisa está fora do lugar. E quando esse nível de força começa a se consolidar, surge a base para a última e mais profunda lição.
porque depois de entender tudo isso, ainda falta construir algo essencial. Um centro interno que não dependa de circunstâncias, nem de pessoas, nem de resultados. Um lugar dentro de você que permanece intacto, mesmo quando o resto se movimenta. Existe um lugar dentro de você que o mundo não pode tocar, a menos que você permita. Esse é o ponto mais alto da força estoica. Não a força que impressiona os outros. Não a força que reage mais alto. Não a força que aparenta frieza, mas a força silenciosa de quem construiu um centro interior que não depende das circunstâncias para permanecer firme. Os estoicos sabiam que se esse centro não for cultivado, a vida inteira será vivida na superfície, vulnerável a cada mudança de humor, a cada perda, a cada opinião, a cada oscilação do destino. Mas quando esse centro é fortalecido, algo decisivo acontece. O mundo continua instável, mas já não encontra em você o mesmo ponto de entrada. Essa fortaleza interior não surge de um dia para o outro. Não é dom, nem traço de personalidade. Ela é construída. É fruto de treino, vigilância, repetição e correção constante da própria mente. Nasce quando você aprende a distinguir o que pertence ao seu domínio do que jamais pertencerá. Nasce quando para de se apoiar na aprovação dos outros. Quando deixa de confundir ego com essência. Quando abandona a necessidade de reagir a tudo. Quando aceita a realidade sem se curvar psicologicamente a ela. Quando transforma dor em formação. Quando para de esperar suavidade da vida e começa a exigir de si presença, retidão e firmeza. A fortaleza interior é o resultado de todas essas escolhas reunidas dentro da mesma alma. Marco Aurélio falava da mente como uma cidadela interna, uma espécie de lugar sagrado dentro do ser humano, onde a razão ainda pode governar, mesmo quando tudo do lado de fora parece em confusão. Essa imagem é poderosa porque mostra que a verdadeira segurança nunca esteve fora. Não está no aplauso, não está na estabilidade das circunstâncias, não está na permanência de pessoas ou bens. Tudo isso pode mudar, tudo isso pode falhar, tudo isso pode desaparecer. A única segurança real está em formar dentro de si uma estrutura que não colapse cada vez que o exterior se move. A maioria das pessoas vive sem essa fortaleza, por isso qualquer coisa as invade. Um comentário atravessa o dia inteiro. Um atraso altera o humor por horas. Uma rejeição contamina a identidade. Uma perda redefine completamente o senso de valor. Um medo futuro já basta para sequestrar a paz presente. Isso acontece porque a mente está aberta demais ao mundo. Sem filtros, sem muralhas, sem governo interno. Tudo entra e tudo afeta, tudo toca e tudo arrasta. E alguém que vive assim nunca está realmente em paz. Está apenas temporariamente sem estímulos difíceis. A fortaleza interior começa a ser construída quando você decide que nem tudo o que acontece fora merecerá autoridade sobre o que acontece dentro. Essa decisão muda a qualidade da sua existência. Você deixa de ser um terreno exposto e começa a se tornar um espaço governado. Ainda sente, ainda percebe, ainda sofre em certos momentos, mas já não entrega o comando. Já não permite que cada evento externo se sente no trono da sua mente. Isso é soberania, isso é maturidade, isso é liberdade real. É importante entender que essa fortaleza não é isolamento emocional, não é endurecimento vazio, não é se tornar inacessível, distante ou indiferente. Ela não serve para apagar a humanidade, mas para protegê-la. Serve para que você possa amar sem se dissolver, perder sem se anular, ouvir sem se curvar, agir sem se vender, sofrer sem se destruir. A fortaleza interior não te afasta da vida. Ela te permite permanecer inteiro dentro dela. Musônio Rufo insistia na aplicação prática da filosofia. Para ele, a sabedoria que não transforma a conduta não passa de discurso bonito.
A fortaleza interior segue a mesma lógica. Ela não é uma ideia abstrata para admirar, é uma construção diária. Está na forma como você responde à frustração pequena. Está na forma como organiza o pensamento quando recebe uma notícia ruim. Está na forma como segura a língua quando o orgulho pede reação. Está na forma como se levanta sem espetáculo depois de um golpe. Está na forma como suporta a incerteza sem dramatização. Está na forma como preserva a consciência limpa, mesmo quando ninguém reconhece isso. Toda vez que você escolhe lucidez em vez de impulso, um tijolo é colocado nessa fortaleza. Toda vez que aceita um fato sem transformar isso em revolta interior, outro tijolo é colocado. Toda vez que deixa de buscar aprovação, que reduz o exagero da narrativa mental, que se desapega do que pode ser perdido, que suporta a dor sem se degradar, que age com correção em vez de reagir com vaidade, mais essa estrutura se fortalece. E com o tempo, você percebe que a vida ainda bate, mas já não te encontra desprotegido. Ela ainda pressiona, mas não te encontra exposto. Ainda exige, mas já não te encontra vazio. É isso que significa chegar ao ponto em que nada mais te derruba com a mesma facilidade. Não significa que nada mais te atinge. Significa que aquilo que atinge já não decide quem você será depois do impacto. Não significa ausência de dor. Significa presença de estrutura. Não significa uma vida sem perdas. Significa uma alma que não se perde junto com elas. Não significa invulnerabilidade, significa integridade sob pressão. Quando essa fortaleza interior existe, o mundo externo perde muito do seu poder de intimidação, porque você já não depende dele para se sentir inteiro. Já não exige dele a sua paz, já não entrega a ele a definição do seu valor. Você compreende que pode perder muitas coisas e ainda assim conservar o essencial. Pode ser mal interpretado e ainda assim permanecer fiel ao que é certo. Pode enfrentar fases duras e ainda assim manter dignidade. Pode atravessar o caos sem permitir que o caos se instale dentro de si. Esse é o ponto mais alto da lição estoica. O objetivo nunca foi fugir da vida. O objetivo sempre foi se tornar grande o bastante por dentro para que a vida, com toda a sua dureza, não encontrasse em você uma mente despreparada, um espírito dependente, uma identidade sem raiz. Quando você constrói essa fortaleza, deixa de viver pedindo que o mundo poupe você e começa a viver como alguém que, mesmo sem ser poupado, continua de pé. Agora você entende, não porque ouviu algo novo, mas porque começou a enxergar de forma diferente aquilo que sempre esteve diante de você. A vida não mudou enquanto você escutava. O mundo não ficou mais leve. As pessoas não se tornaram mais justas. O tempo não desacelerou. As incertezas não desapareceram. Tudo continua como sempre foi. Instável, imprevisível, por vezes duro, por vezes silencioso. Mas há uma diferença que muda tudo. Você não é mais o mesmo diante disso. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava de condições ideais para se manter firme, que precisava de reconhecimento para se sentir seguro, que precisava de respostas para ficar em paz, que precisava evitar a dor para preservar a estabilidade. E sem perceber, foi entregando partes de si ao mundo externo. Foi permitindo que acontecimentos, opiniões, perdas e expectativas definissem o estado da sua mente. Cada impacto vinha de fora, mas encontrava dentro de você um espaço aberto, sem defesa, sem critério, sem direção. Agora, começa a perceber que essa abertura não era força, era vulnerabilidade, não era sensibilidade saudável, era falta de estrutura. E isso não é condenação, é ponto de partida. Porque a partir do momento em que você enxerga isso, algo dentro de você pode ser reorganizado. Você não precisa mais viver reagindo a tudo. Não precisa mais transformar cada dificuldade em conflito interno.
Não precisa mais depender de compreensão, de certeza, de validação ou de estabilidade para se manter inteiro. O que você precisa é de um centro, um lugar dentro de você que não se move na mesma velocidade do mundo. Um espaço onde a razão não é engolida pelo impulso, onde a dor não se transforma automaticamente em revolta, onde a perda não redefine sua identidade, onde a opinião dos outros não dita seu valor, onde o silêncio não gera desespero, onde a incerteza não paralisa. Esse lugar não nasce pronto, ele é construído, e tudo o que você ouviu até aqui aponta exatamente para essa construção. A vida vai continuar testando você. Vai trazer momentos em que o desconforto será inevitável. Vai apresentar situações que não fazem sentido imediato. Vai expor limites, tocar pontos sensíveis, desmontar expectativas. Nada disso vai parar. Mas a forma como isso atravessa você pode mudar completamente. Porque agora você tem consciência de que não é o mundo que decide sua estabilidade. É a forma como você se posiciona diante dele. Você já viu que o sofrimento cresce quando é tratado como injustiça pessoal, que a mente se quebra quando luta contra o que já aconteceu, que a necessidade de ser compreendido enfraquece, que a busca por certeza aprisiona, que muitas dores são feridas no ego, não na essência, que a narrativa interna pode ampliar o peso do que você vive, que o apego transforma a posse em medo, que reagir a tudo é perder o controle de si, que a dor pode formar, não apenas destruir, que esperar suavidade da vida é se preparar para a frustração constante, e que existe dentro de você a possibilidade de construir uma fortaleza que nada externo governa. Tudo isso não é teoria, é prática, é escolha diária, é vigilância sobre si mesmo, é correção constante do próprio pensamento, é disciplina emocional, é clareza diante da realidade, é a decisão de não colaborar com a própria fraqueza. E essa decisão, quando repetida ao longo do tempo, transforma completamente a qualidade da sua existência. A maioria continua esperando que algo mude fora para então se sentir melhor dentro. Você agora entende que o caminho é inverso. Quando algo muda dentro, o impacto do que acontece fora deixa de ter o mesmo poder. Você não se torna imune, mas se torna estável. Não se torna intocável, mas se torna difícil de abalar. Não se torna alguém sem emoções, mas se torna alguém que não é dominado por elas. Esse é o ponto em que a vida pode continuar sendo o que é, sem que isso te destrua. Porque no fim, não é sobre impedir que o mundo te atinja, é sobre nunca mais permitir que ele te derrube.